Tá vendo de onde vêm essas teorias malucas? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir ao Jones Manuel e ele vai contar um pouquinho que história é essa de vítimas do comunismo. Vamos entender melhor essa treta que a galera gosta de falar por aí. Não, eu gravei um vídeo, né, alguns dias atrás. Os comunistas são violentos e tal. Acho que é esse o título. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Capinha linda, foto de Che Guevara e de Allende. E nesse vídeo eu faço um debate sobre essa história que na história do mundo no século XX os comunistas são violentos e autoritários. O vídeo fez muito sucesso, muita gente gostou, e eu quero aprofundar esse debate com vocês sobre essa história de vítimas do comunismo. Vamos lá. O movimento comunista, no século XX, cometeu muitos erros, e precisam ser duramente criticados. Perfeito? Eu fiz várias dessas críticas no meu livro mais recente, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX, lançado pela editora Baioneta e Ruptura. Porém, é preciso ter cuidado com esse discurso de vítimas do comunismo. Por quê? Vamos lá fazer uma reflexão aqui. Nesse vídeo que eu comento, né, faço debate se os comunistas são violentos, autoritários, eu chamo uma reflexão para vocês que eu acho que vale a pena a gente desenvolver e aprofundar um pouco mais. Qual é a reflexão que eu chamo? Eu falo, olha, para quem estuda a história do movimento operário, história do marxismo, vocês vão perceber que quando a gente fala da primeira internacional, da segunda internacional, as duas fundadas no século XIX, e da terceira internacional, a internacional comunista, a gente raramente escuta, né, falar de países como Bulgária, como os países que vão formar a Iugoslávia, como Grécia, como Albânia e por aí vai. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceram revoluções socialistas, que foram ao mesmo tempo revoluções de libertação nacional contra a ocupação nazista e revoluções socialistas. O que eu chamo a atenção nesse vídeo? Um dos grandes fatores promotores da revolução, né, no bojo da Segunda Guerra Mundial foi que em uma porrada de país da Europa, a burguesia, os liberais, a classe dominante não quis lutar contra a ocupação nazista. Não quis. Simples e objetivamente, gente. E é isso. Não é exagero, não. Às vezes a gente aprende na aula de história que o poder militar alemão era muito grande. E era, inegavelmente. À época, era a maior máquina de guerra do mundo, né? A maior do mundo e, inclusive, até então, a maior máquina de guerra da história da humanidade. Dito isso, a vitória facílima que a Alemanha nazista teve em vários países da Europa Ocidental e Oriental não se explica só pela superioridade tecnológica e militar da Alemanha. Se explica também por uma perspectiva político-ideológica e de classe, em que, em uma porrada de país, ou a maioria da classe dominante ou largos setores delas eram favoráveis ao nazismo. Então, na Bélgica, na Holanda, na França, na Grécia, nos países que vão compor a Iugoslávia, na Tchecoslováquia, na Albânia e por aí vai, a burguesia simplesmente não quis lutar contra o nazismo. A gente reagiu a um vídeo do tio João recentemente que ele fala exatamente isso, gente. Que a burguesia internacional tava pouco se lixando. Tava querendo mais que o Hitler conseguisse eliminar a União Soviética, eliminar os países socialistas. Então, eles estavam deixando o Hitler ficar cada vez mais forte, o exército alemão ficar cada vez mais forte, para ver se eles acabavam com o socialismo, sabe? Não estavam nem aí. Fora o alinhamento ideológico deles, né? A gente sabe muito bem que a galera de extrema direita concorda muito que bem com as ideias fascistas, né? A burguesia simplesmente achou que o nazismo era um bom projeto, dado que ele garantia o esmagamento total de qualquer movimento sindical e de qualquer militância da classe trabalhadora e, portanto, condições de exploração ótimas para os capitalistas locais. Então, a Alemanha conseguiu varrer a Europa com muita facilidade porque ela representava ali um projeto burguês de aprofundamento máximo da exploração contra a classe trabalhadora e para várias burguesias dos países europeus, né, tanto da Europa Ocidental como Oriental, era conveniente, era tranquilo. Quando começa a guerra de resistência contra a Alemanha, e que inclusive há um ponto de virada na Batalha de Stalingrado, graças à União Soviética, o que acontece? Uma porrada de país da Europa é o movimento comunista que assume o protagonismo da resistência antinazista.
Isso faz com que esse movimento comunista ganhe uma popularidade gigantesca. Vamos lembrar que se a gente pegasse uma máquina do tempo, vamos pegar a máquina do tempo e voltar... Eu vou fazer uma máquina do tempo, ela de volta pro passado. Pra Europa, Desculpa aí, galera. Em 1935, qual era a situação dos partidos comunistas? Com exceção do Partido Comunista Francês. É tranquilo afirmar que todos os partidos comunistas da Europa eram muito pequenos. Muito pequenos. Numa média de 15 a 25 mil militantes. Em média, né, gente? E aí vocês sabem que média significa que alguns têm mais, outros têm menos e tal. Então, no geral, os partidos comunistas eram muito pequenos. Muito pequeno mesmo. Acabou que, quando surge o movimento comunista, a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, e há aquela ruptura no movimento operário, né? De um lado, partidos social-democratas, do outro lado, partidos comunistas. Na imensa maioria dos países, os social-democratas ficaram com boa parte do movimento operário, dos sindicatos, da influência de massa, dos votos. Então, o movimento comunista, ele nasce minoritário na Europa. Nasce minoritário. E aí, claro, né, com particularidades em cada país. Então, por exemplo, na Itália, o movimento comunista nasceu grande, mas aí veio o golpe fascista e tal. Na França, o movimento comunista conseguiu ganhar rapidamente muita força, mas essa não foi a tendência geral. Grosso modo, você olha o panorama dos partidos comunistas na Europa nos anos 30, eram partidos muito pequenos e que, vale dizer, presta atenção, e que depois de 31, 32, estava em tendência de baixa. Estavam diminuindo de tamanho, percebe? Então, assim, tem algo para explicar como é que esse movimento comunista sai tão grande no pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos pegar o exemplo da Itália. O exemplo da Itália é maravilhoso. Você provavelmente lembra da escola, da universidade, de algum documentário, de algum canto, que teve mais de 20 anos de governo fascista na Itália, não é isso? Sim, Mussolini, né? Lembra disso? Mussolini, Marcha sobre Roma e por aí vai. Então vamos lá, Mussolini assume o poder na Itália, o fascismo assume o poder na Itália em 1920. Eu na escola, aprendendo sobre fascismo, aí o caderno, a letra. Ah, sim. Era sério, na moral. 22. Acaba que o bloco governante fascista sofre uma derrota muito grande, né? Já em 42, 43, mas oficialmente o fascismo é derrotado na Itália em 45. Então a gente está falando de mais de 20 anos de fascismo no poder. Aí é provável, especialmente você que já é militante e tal, é provável que você já tenha ouvido falar que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista da Itália, o PCI, é o maior partido comunista do Ocidente, perfeito? É o partido que tem mais de 1 milhão de militantes. Mais de 1 milhão de militantes. Né? Vem cá, gente. Como é que se explica isso? Para pra pensar. Peraí. Quer dizer que a gente chama o fascismo de totalitário, né? Controla tudo, manda em tudo e tal. Aí os caras passaram 20 anos no poder. Mais de 20 anos no poder. Aí depois que acaba o fascismo, o movimento comunista tem mais de 1 milhão de militantes, o Partido Comunista. É isso mesmo. O líder do Partido Comunista à época, o Palmiro Togliatti, que chegou a ser ministro da Justiça, né, no governo de coalizão nacional, ele era o líder político mais popular da Itália ao final da Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia da dimensão da força do Partido Comunista, isso é ponto pacífico, viu, gente? Na historiografia, isso é consolidado, não é ponto de polêmica. A CIA, nos Estados Unidos, ela foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial, oficialmente em 47, e a primeira grande missão da CIA foi fraudar a eleição na Itália. Né? Foi interferir na eleição da Itália porque o governo dos Estados Olha aí a CIA intervindo na Europa também, se ela não faz isso só aqui na América Latina, não é mesmo? Estados Unidos tinha certeza absoluta que os comunistas iriam ganhar a eleição. Ganhar no voto. A maioria da população queria votar nos comunistas para governar a Itália. Então tiveram que intervir pesadamente. Dinheiro, financiamento, fraude, assassinato, tudo que você imaginar. Então, tá parecendo muito com a história da ditadura brasileira, né? Olha que doideira. Estados Unidos, mais uma vez, levando democracy para o mundo. Fraudar a eleição da Itália foi praticamente a certidão de nascimento da CIA. Mas peraí, gente, como é que depois de 20 anos do fascismo no poder, o movimento comunista está tão forte na Itália? Foi porque esse arruma de comunista estava escondido? Foi? Não, gente. Foi porque a burguesia italiana estava muito bem com o fascismo, obrigado. Boa parte dos liberais italianos estava muito bem com o fascismo, obrigado, entende? E aí, quem liderou a resistência antifascista foram os comunistas.
Sabe, eu já falei isso no canal, só para aquela música do Bella Ciao, que voltou a ficar famosa por causa da série La Casa de Papel. Pronto, o La Casa de Papel. Bella Ciao, o partigiano, mi vila do Bella Ciao, Bella Ciao. O partigiano, grosso modo, na Itália, era um comunista. Então, assim, vocês entendem? Então, quando a gente fala da vítima... Essas malandras, assanhadinha, e só quer vral, do comunismo, e eu falei isso no vídeo, é preciso ter cuidado, porque a gente pode estar falando de nazista, e assim, eu espero que você não tenha pena de nazista, viu? Atenção. Eu tenho não. Isso é muito importante. Não tenha pena de nazista. Eu quero até mostrar uma coisa pra vocês. A popularidade, Mostre-me, Jones, senpai. inclusive, do movimento comunista com a vitória sobre o nazifascismo, ela foi reforçada porque durante toda a década de 30, as potências imperialistas e o mundo liberal tinham uma relação muito cordial com o nazismo. Quando o mundo fica horrorizado com toda a barbárie que é revelada, por exemplo, nos campos de Auschwitz, a popularidade do movimento comunista vai às alturas. Assim, no mundo inteiro o movimento comunista cresceu muito. Isso se manteve basicamente até o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, né? Porque estava muito fresco na memória a conciliação que o mundo liberal e as potências imperialistas faziam com o nazismo e como foi o movimento comunista. Seja o movimento comunista em cada país, seja a União Soviética como protagonista no enfrentamento ao nazismo. E aí, veja, eu quero ler um trecho para vocês do meu livro. Aliás, eu vou ler 2 trechos. Primeiro eu quero começar com esse aqui. Na página 69, inclusive, que eu faço um debate sobre o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. O acordo de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Você pode estar pensando nisso agora. Eu debato isso em detalhes no meu livro. Saca o que é que eu digo na página 69. No começo de 1930, na Alemanha, o nazismo se consolidava no poder. Assim como no caso do fascismo italiano, a postura das potências europeias, longe de ser marcada por uma hostilidade, caracterizou-se por uma leve desconfiança logo superada. Afinal, o nazismo rapidamente deixou explícito que seu principal objetivo também era destruir o socialismo soviético. Em 1935, é assinado o Acordo Naval entre Grã-Bretanha e o Terceiro Reich. Você sabia desse acordo? Provavelmente você não sabia, né? Do Acordo Naval de Cooperação entre a Alemanha nazista e o Reino Unido? Você não sabia, né? Isso aí ninguém conta, né? Pois é, né, gente? Pois é, né? A Alemanha tinha reintroduzido o alistamento obrigatório e sua indústria armamentista estava a todo vapor, descumprindo as regras impostas pelo Tratado de Versalhes. Mas a Inglaterra não cogitava tomar qualquer medida séria contra o projeto nazista. Na Conferência de Mônaco, o embaixador estadunidense na França, William C. Bullitt, afirmava que era de suma importância, abre aspas, isolar o despotismo asiático e salvar a civilização europeia de uma guerra fratricida. Em poucas palavras, jogar o nazismo contra a União Soviética. Norman Montagu, governador do Banco da Inglaterra, que, sendo o Banco Central, foi também o banco privado até 1946, declarou numa conferência em Nova York em 1934. Hitler e Schwartz, presidente do Reichsbank e ministro da economia de Hitler, são na Alemanha bastiões da civilização. Bastiões da civilização é foda pra caralho, né? Defendem o nosso tipo de ordem social contra o comunismo. Se eles fracassarem, os comunistas chegarão ao poder na Alemanha. E nesse caso, tudo será possível na Europa. Parece discurso de um certo ex-presidente brasileiro, não é mesmo? Eu citando várias declarações de primeiro-ministro, de intelectual, de banqueiro, de empresário, de industrial, todo mundo que era pró-nazismo, que era pró-fascismo. Inclusive, os Estados Unidos tinham relações comerciais, diplomáticas ótimas com a Itália fascista, que chegou ao poder muito antes, né, gente? 10 anos antes do nazismo na Alemanha. Ótimas relações, percebe? Em outro momento, na página 31, quando o Lossurdo está debatendo essa questão do totalitarismo, de tentar igualar a União Soviética, a Alemanha nazista, olha o que é que Lossurdo fala, uma citação que eu uso no meu livro. O que mais impressiona em tais textos é a ausência da história e, em certo sentido, até da política. Desaparecem o colonialismo, o imperialismo, as guerras mundiais, as lutas de libertação nacional, os projetos políticos diferentes e opostos. Não se pergunta tampouco pelas relações entre o Ocidente liberal, de um lado, com o fascismo e o nazismo, que se comportam como campeões do Ocidente mais autêntico e mais consequente. Por outro lado, e
o antigo regime russo, cujas tradições tendem há muito tempo a precipitar-se numa enorme catástrofe. Tudo isso é colocado substancialmente na sombra pela centralidade absoluta conferida a duas figuras criadoras, ainda que maleficamente criadoras, né? Essa tentativa de aproximar Stalin e Hitler. Então, veja, gente, é possível. Essa teoria da ferradura de tentar sempre falar que o comunismo e o nazismo são a mesma coisa. E necessário fazer todas as críticas ao movimento comunista. Eu, por exemplo, vocês não vão me ver achando que, por exemplo, os processos de Moscou foram ótimos. Eu não acho. Eu acho que aquilo ali foi uma coisa terrível na história do movimento comunista. Ah, não, todo mundo que foi morto nos processos de Moscou era traidor, sabotador. Não foi. Aquilo foi terrível. Aquilo foi terrível. Assim, perfeito. Aquilo foi outra coisa. A gente sabe fazer a nossa autocrítica também, né, gente? Cair na mitologia liberal que não existia sabotagem, não existia espionagem, não existia nada contra a União Soviética. Isso aí é um absurdo. Sim. Mas assim, os processos de Moscou, grosso modo, foram horríveis. Uma mancha na história do movimento comunista. Sim. A gente tem que fazer esse debate muito claramente. Percebe? Muito claramente, sem meias palavras. Por exemplo, agora, é preciso cuidado, porque, veja, quando você adota a teoria do totalitarismo, vamos raciocinar comigo aqui. Então quer dizer que numa porrada de país do mundo, quem derrotou o nazifascismo foi o movimento comunista. Opa! E assim, saindo da Europa, ampliando o escopo, quem foi que derrotou o fascismo japonês? No Vietnã, foi uma frente nacional liderada pelos comunistas. Na Coreia foi uma frente nacional liderada pelos comunistas e na China foi também uma frente nacional liderada pelo Partido Comunista. Então, se hoje em dia você não fala alemão, obrigada aos comunistas da Rússia que acabaram com a Alemanha nazista. Saindo do escopo, inclusive, da Europa, quando a gente olha o panorama mundial, fundamentalmente quem derrotou o nazifascismo foi o movimento comunista. Seja países com protagonismo da União Soviética, que quem derrotou a máquina de guerra nazista foi a União Soviética. E ainda tem gente que vai falar que quem acabou com os nazistas foi o inverno russo. Não foi, tá? Não foi. E a Batalha de Stalingrado é um momento de viragem na história da humanidade, seja em cada país em particular em que as guerrilhas de libertação nacional foram lideradas pelos comunistas. Se você leva a sério a teoria do totalitarismo, diz assim, comunismo e nazismo e fascismo são igualmente totalitários. Sabe o que é que você está dizendo? Você está dizendo que dá no mesmo. Que, por exemplo, no caso da Grécia, se quem vencesse a guerra fosse os grupos de libertação nacional antinazistas ou os nazistas, dava tudo no mesmo, porque nazismo e comunismo são totalitários. É isso que você acha? Se você acha que dá no mesmo, então você vai ter que dizer que no Japão dava no mesmo. No Japão não, desculpa, na China, dava no mesmo se quem vencesse a guerra fosse o Japão fascista ou a resistência anticolonial liderada pelo Partido Comunista. Você acha isso do fundo do coração? É isso mesmo? Quer dizer que na Albânia, em que os nazistas estavam decididos a exterminar o povo albanês, que eles consideravam uma raça inferior, dava no mesmo quem ganhasse. É isso. É isso. Qualquer coisa. Não mudava nada para a história da humanidade se, por exemplo, os comunistas tivessem sido derrotados na Itália, tivessem sido derrotados na Grécia, tivessem sido derrotados na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, na Bulgária, na Albânia e por aí vai. É isso. Vocês entendem como essa teoria do totalitarismo leva a uma conclusão tosca? E aí, qual é a questão? Não, você é burro. Você dá o primeiro movimento dizendo que o invasor nazista e o movimento de resistência nacional é a mesma coisa, ambos são totalitários, e o próximo passo é colocar nazista como vítima do movimento comunista. Então, essa teoria do totalitarismo, ela acaba resvalando, né, numa relegitimação do nazismo, gente. Desculpa, mas é isso. E aí tem um caso emblemático, que é o caso do Canadá. Isso circulou muito nas redes sociais nos últimos dias. O Canadá estava fazendo memorial de homenagem às vítimas do comunismo. Quando você olha, boa parte dessas vítimas do comunismo ucranianos, né? Foi o que aconteceu. Na Ucrânia, tinha batalhões, grupos, né, chamados de ultranacionalistas, mas que na verdade eram grupos nazistas, de colaboracionistas do nazismo, né? Liderados pelo Stepan Bandeira e que tinha também como outra grande liderança o Roman Shukevich. Então, tanto o Stepan Bandeira como o Roman Shukevich eram nazistas que colaboraram com a invasão nazista na Ucrânia e que tinham um discurso de libertar a Ucrânia do totalitarismo, da dominação soviética, mas era um discurso, gente, que presta atenção, era um discurso nazista, viu? De exterminar os judeus,
de exterminar o povo roma, o chamado de ciganos, de exterminar poloneses, de exterminar russos, de exterminar bielorrussos. Era a ideia de que era preciso constituir uma Ucrânia pura de sangue, só com os ucranianos, e matar todos os considerados raças inferiores. Né? Hoje, no Canadá, que tem uma comunidade de imigrados canadenses gigantesca, né? Mais de 1 milhão de pessoas se afirmam descendentes de ucranianos, né? Fazem parte dessa comunidade ucraniana no Canadá. Você tem vários monumentos homenageando nazistas, né? Que estão sendo tratados como heróis nacionais, como heróis campeões da luta pela liberdade. Tem várias matérias em inglês sobre o tema. Nada de novo no front, né? Porque aqui no Brasil a gente tem estátua de escravagista, né? Nome de rua. Eu agradeço, inclusive, ao meu amigo Gabriel Deslandes, que ajudou a fazer essa pesquisa em inglês. Eu vou colocar na descrição do vídeo, né, 3 matérias em inglês muito boas sobre o tema, que mostra como está gerando um mal-estar na sociedade canadense, porque os caras estão homenageando nazistas. Saiu um texto muito bom em português, na Jacobin Brasil, que Maxwell vai colocar na tela. O título é O Canadá e o Problema dos Monumentos Nazistas. E aí, só quero ler um trechinho desse texto para vocês saberem quem são os caras que estão sendo homenageados no Canadá. E não só no Canadá, viu, gente? Isso é tendência na Europa. Então, isso é tendência na Hungria, homenagear colaboradores do nazismo, na Polônia, na Letônia, na Estuânia, na República Tcheca. Há um processo de louvar nazistas. Com que desculpa? Os nazistas, eles lutaram contra os soviéticos, então eram heróis da liberdade. Vocês entendem? Então, começou-se, soviéticos, comunistas e nazistas são iguais, ambos são totalitários. Agora, na verdade, só quem é totalitário é o comunismo, né? E aí os nazistas, na verdade, eram heróis da liberdade, porque lutavam contra os totalitários. Presta atenção nesse trecho aí que Maxwell vai colocar na tela. Shukevich era líder do exército insurrento ucraniano, o braço armado da facção de Stepan Bandeira, da Organização dos Nacionalistas Ucranianos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Shukevich comandou diversas unidades militares compostas por ultranacionalistas ucranianos que serviam à Armada Germânica, ou seja, nazista. Foi um dos responsáveis por uma campanha genocida de limpeza étnica realizada contra a população polonesa da Volônia e da Galícia Oriental, que tinha como objetivo criar uma Ucrânia etnicamente homogênea. Estima-se que o número de mortos nessas campanhas varia entre 60 mil e 100 mil. Ou seja, o cara era um nazista que comandava forças nazistas, colaborando com o exército alemão nazista e matou por baixo de 60 a 100 mil pessoas. Vocês entendem? E o cara está sendo homenageado com um monumento na Ucrânia. Então, repare bem. A gente que é comunista tá certo ou tá errado de defender a nossa história? Entende? Tá certo ou tá errado de defender a nossa história? Porque se a gente não faz a defesa, a gente vai estar abrindo espaço para esse tipo de coisa, de reabilitação do nazismo, gente. Sabe? E aí, claro, defender a nossa história não significa ter uma leitura crítica, não. Não significa não fazer crítica, não. Tá aqui, é só pegar meu livro para ler. Tem uma porrada de crítica, uma porrada de contestação, uma porrada de coisa que não deu certo, que a gente precisa fazer um balanço crítico, até porque a gente perdeu no século XX. Então, a gente perdeu no século XX significa que a gente errou muito no século XX. Sim. Até porque, né, ninguém perde se só fez coisa boa, percebe? Mas assim, é preciso ter cuidado. Por quê? Porque nesse discursinho aí de totalitarismo, de não sei o que, você pode estar louvando o nazista, você pode estar colocando nas sombras quem foi que livrou o mundo da barbárie nazifascista. Porque a gente reclama muito que o cinema estadunidense, Hollywood, né, oculta que quem derrotou o nazismo foi a União Soviética e não os Estados Unidos. Beleza. Agora, cuidado, porque a gente pode reclamar disso e está fazendo parte dessa história. A gente precisa conhecer com mais profundidade a história da resistência antifascista, antinazista, né, na Europa e no mundo, para saber que o movimento comunista tem muitos erros, mas ele tem várias qualidades. E uma das qualidades foi que quem livrou o mundo da barbárie nazifascista fomos nós, o movimento comunista. Veja, sabe o que foi que aconteceu recentemente? Deixa eu contar isso para vocês. O Canadá e os Estados Unidos passaram a homenagear conjuntamente as vítimas do
nazismo e do stalinismo com o Dia do Lenço Preto, realizado Tá vendo de onde vêm essas teorias malucas? Dos Estados Unidos e do Canadá. todo dia 23 de agosto, né? No aniversário do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Então, para o Canadá e para os Estados Unidos, como data oficial, tanto faz quem ganhasse a guerra entre União Soviética e Alemanha nazista, porque ambos são totalitários. Vocês entendem? A partir disso, isso é política oficial, gente, de Estado, é feriado, política oficial de Estado. Né? Isso é discurso padrão que está sendo imposto na mídia, nas universidades, no campo político e por aí vai. Então, assim, a partir disso, está aberto o caminho para você dizer assim, não, eles eram iguais, mas eu acho que a União Soviética era pior. Eu acho que a União Soviética era mais repressiva, era mais contra a liberdade. E daí, para você dizer assim, não, temos que ver, né? O Stepan Bandeira, ele era nazista? Era nazista. Queria matar polonês, queria matar russo, queria matar cigano, queria matar homossexual, queria matar negro, queria matar bielorrusso, queria matar todo mundo, queria, né? Mas ele era a favor da liberdade, porque ele era contra a União Soviética. É a mesma lógica de monarca e companhia, né? Entende? Isso é porta aberta para esse tipo de discurso. Então, me parece que a tarefa nossa, aliado a um debate cada vez mais sólido, mais firme, mais aprofundado sobre a história brasileira e latino-americana, não esquecer que, do ponto de vista da história global, da história mundial, uma das tarefas fundamentais que a gente tem é manter viva e cada vez mais forte uma memória correta que foi o nazifascismo no século XX e quem foi que derrotou o nazifascismo e bater, mas bater até não sobrar nada nessa teoria do totalitarismo, que é uma vagabundagem que todo mundo que usa, consciente ou não, está colaborando com um discurso de reabilitação histórica do nazismo e do fascismo. Por fim, para concluir, tem um texto do Domênico Losurdo, um artigo, um ensaio, que é para uma crítica da categoria de totalitarismo. Foi publicado na revista Crítica Marxista, está disponível na internet. Bota aí na tela, Maxwell. Vocês precisam ler esse texto, que ele é fundamental para fazer a crítica a esse discursozinho reacionário, insustentável e perigoso. Porque, sim, gente, isso dá asa à cobra, como a gente fala aqui em Recife, para o neofascismo e o neonazismo no século XXI. E é isso, gente. Não dá pra gente comparar. A gente sabe que o nome dessa comparação, além de comparar entre totalitarismos, né, é o negócio da teoria da ferradura, de você falar que os opostos são iguais, né? E a gente sabe que isso não é verdade e que ainda pode, né, chegar ao ponto da gente estar defendendo indefensável, né? E é isso. Chegou até aqui. Curte esse vídeo. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho e compartilha com alguém que costuma falar isso por aí. É isso, beijos, até o próximo.